Shalom, Shalom na graça de Deus. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João. Hoje o Evangelho de João 13, primeira parte. Esse Evangelho de João, ele é maravilhoso. Aliás, toda a Bíblia é maravilhosa. Toda a Bíblia é maravilhosa, gente, toda, de Gênesis a Apocalipse. Mas esse Evangelho de João, ele é especial. Vamos lá. Começando aqui, primeira parte do capítulo do Evangelho de João 13, misericórdia, hoje eu estou meio distraída. Evangelho de João, capítulo 13. E se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Sabe por quê? Porque nas redes sociais de Facebook só fica há 30 dias as lives. Se inscreva, passa para frente. Meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas que não conhecem a Bíblia. Eu não prego para crente. Porque se eu for pregar para crente, vai acabar brigando. Eu gosto de ensinar a Bíblia para quem não conhece. Então, você que sabe, conhece alguém que não conhece a Bíblia, passa minhas lives. Mas se você também que já conhece, quiser acompanhar, eu tenho todo o prazer que você esteja aí. Vamos lá. Deus seja louvado, aleluia. Então tá assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, olha aí. Você vai ver o Evangelho de Mateus lá no final que tem a morte de Cristo. Você vai ver o de Marcos lá no final que tem a morte de Cristo. Mas aqui, João acho que tem 24 capítulos, 21. João tem 21 capítulos. E aqui no 13 já chega o final. Aqui o Senhor Jesus já fala, está chegando a minha hora. Olha aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, okay? Foi naquela Páscoa ali, provavelmente a terceira Páscoa do ministério dele, ok? Veja o que Jesus de Nazaré pregou, veja como ele pregava. Ele não prega como esses rabinos de hoje pregam. Os apóstolos também não pregam como esses rabinos de hoje pregam. Não queira colocar Jesus na religião. Quem criou as religiões foram os homens. Não queira colocar seu Jesus na religião. Seu Jesus não está debaixo de religião. Ok? Tudo que ele pregava, ele recebia do Pai. Às vezes ele citava as escrituras porque tinha humanos ali que precisavam ouvir. E para saber que realmente ele estava cumprindo o que as escrituras diziam. Mas o Senhor Jesus recebeu direto do Pai, aleluia, glória a Deus. E aí, ele ficou sabendo ali pelo Pai, que todo dia ele conversava com o Pai, tinha comunhão com o Pai direto, aleluia. Então, sabendo que já era chegada sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como que ele sabia? O Pai revelou a ele, ok? Não estava escrito em lugar nenhum, olha, agora é a sua vez de morrer. O Pai revelou a ele. O Messias de Nazaré que veio foi surpresa para todo mundo. Até hoje tem gente que não aceita ele. Embora o que ele fez está escrito na Bíblia, tem gente que não aceita ele até hoje. Vamos lá. Então, havia de passar desse mundo para o Pai como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim ele estava pregando, até o fim ele estava tendo paciência, até o fim ele foi para a cruz. E ele foi traído pelos amigos e pelos irmãos de sangue. Vamos continuar a leitura? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que era a tribo de Judá, ok? Iscariote,
Que era Iscariote era o nome de um lugar de onde ele era, ok? Filho de Simão. Iscariote não é sobrenome não, viu, gente? Naquela época lá, nem tinha esse negócio de sobrenome. Quando fala aqui as pessoas, Maria Madalena, era do lugar que ela era. Judas Iscariote, era do lugar que ele era, ok? Filho de Simão. Então, ó que o Judas. Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Ok? Simão. Pedro também se chamava Simão, mas esse Judas aqui não era filho de Pedro, não. Pelo menos em nenhum lugar vai falar que ele era filho de Pedro. Misericórdia. Mas vamos lá. O pai de Judas chamava Simão. Ok? Que eu acredito que vem do nome Simeão. Simeão, ok? Vamos lá. Que o traísse. Jesus, sabendo que o pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, o Pai, Hashem, Adonai, o Eterno. Deus veio dele e ia retornar para ele. Aleluia. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, de Adonai, de Hashem, e ia voltar para ele, para o Eterno, ok? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, se cobriu. Cingiu-se, mas aqui essa toalha ele colocou na frente do corpo dele, porque era para lavar os pés dos discípulos, ok? Depois deitou a alga, despejou a alga na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, ou dos discípulos, ok? E a enxugar com a toalha com que estava cingido, porque ele tinha colocado uma toalha no colo, lavava o pé dos discípulos e com aquela mesma toalha ele ia secando, os discípulos iam sentando, ia vindo um por um, ok? Aproximou-se, pois, Simão. Agora é o Simão Pedro. Agora é o Simeão, Simeão e Simão, acho que é o mesmo. Agora vem o Pedrão. Por que ele recebeu? O nome dele mesmo era Simão, mas não é pai de Judas, não. Por que ele recebeu esse nome de Simão? De Pedro. Aliás, de Pedro. Porque é pedra. Pedro é pedra, ok? Porque Pedro dava uns tropeços. Então vamos lá. Que ele diz: Senhor, tu lavas-me. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhes diz: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Não sei se acho que, sei lá, acho que ele ficou com vergonha de pensar assim: nossa, meus pés tá com chulé. Eu não vou deixar o mestre colocar a mão no meu pé com chulé. Tá mal cheiroso, andei o dia todo. Tô com os pés tudo sujo, empoeirado. Não, você não vai lavar meu pé. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Pedro, para com esse achismo. Pedro era cheio de achismo. Até na hora de morrer, não, vira a cruz de cabeça para baixo. Até hoje tem os grupos lá que usa a cruz de cabeça para baixo. Uns falam que é do mal, outros falam que é para homenagear Pedro. Já ouviu isso? Vamos continuar a história. Vamos continuar a leitura. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E aí Jesus falou muito sério com Pedro. E aí Pedro, para conversar com Pedro, era sério. Não podia ser com mimimi, não. E aí Pedro pegou e falou: tá bom, Senhor, tá bom. Pedro ficou com medo. Pedro tinha medo. Ele tinha medo de perder a salvação. Ok? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés,
mas também as mãos, a cabeça. Ai, Senhor, se é assim, para mim ter parto contigo, você tem que lavar meus pés, então já me lava o corpo inteiro, Senhor. Que Pedro exagerado. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque o Judas ainda estava ali presente, ok? O Judas estava ali e o Judas não estava limpo e nem lavando os pés do Judas. Tem coisa, gente, que foi feito para cumprir profecias. Não adianta fazer campanha, chorar, espernear, fazer sacrifício. Tem coisa que foi feita para cumprir profecias. E às vezes a pessoa fica assim, se matando. Fica com raiva de Deus, fica de mal de Deus, porque Deus não respondeu, porque... Mas o Judas estava ali para lavar os pés e ele não mudou. Porque ele era para cumprir profecia. Mas os que são de Jesus, aquilo ia ser importante para eles no futuro. Ok? E o Senhor Jesus fala: não, Pedro, não precisa lavar o corpo inteiro não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Ok? Mas não é todos que estão limpos não. Não era todos que deixavam as pregações do Senhor Jesus entrar dentro, e o Judas era um desses. Ele ouvia, mas ele está distraído, está olhando para as estrelas, para o céu, para o mato, pensando no dinheiro que ia vir para o caixa do ministério de Cristo. Vamos lá, vamos seguir em frente. Porque bem sabia que ele a quem o havia de trair. Por isso diz: nem todos estáis limpos, ok? E Judas estava lá junto, mas o Senhor Jesus falou: nem todos aqui estão limpos, mas vocês já estão. Mas mesmo assim, precisa lavar os pés. Vamos lá. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis: bem, porque eu sou o mesmo. Eu sou Jesus, eu sou é Jesus, porque o Pai estava nele e ele estava no Pai, ok? Vamos lá. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Ok? Ajuda-nos, Pai, que nós não somos humildes. Ajuda que nós somos muito ignorantes, a gente não quer lavar o pé dos outros. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, ajuda-nos. A gente não quer. E o Judas já estava ali presente. Vamos continuar a leitura? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ok? O exemplo de Cristo é para aqueles que são dele. Quem não é dele não vai seguir o exemplo dele. E não adianta você descabelar, não adianta você querer ficar com raiva de Deus, porque você tem o Judas dos lados. Deixa o Judas, vai fazer a sua parte. Vem comigo, Jesus, eu preciso. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha, eu estou ensinando para vocês, então pratique. Você vai ser feliz, vai ser bem-aventurado. Vai ter shalom. Ai, a palavra shalom diz um monte de coisa boa. Pois é, faz as coisas que o Senhor Jesus falou, que você vai ter shalom. Vamos continuar? Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ok? Então, tipo, ó, eu não lavei o pé de todos vocês, nós não estamos todo mundo aqui sentado na mesa para comer, mas aqui tem um que está pondo o pé na frente para mim cair, para mim tropeçar e cair, ok? Ó, levantar o calcanhar contra mim
alguém vem andando, você levanta o pé na frente dele assim para ele tropeçar e cair. Tá querendo derrubar o nosso mestre. Porque estava sendo usado pelo inimigo. Lembra lá em Gênesis que a Bíblia fala, tu lhe ferirás o calcanhar. E depois o Senhor Jesus literalmente teve o calcanhar com prego na cruz. Mas lá está escrito, mas ele ferirá a tua cabeça. O Senhor Jesus feriu a cabeça do inimigo. Obrigado, Jesus. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou o Yud Veva Virê. Jesus está no Pai e o Pai está no Filho. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. E nós precisamos estar no Filho através do Santo Espírito e da obediência a Cristo Jesus, nosso amado. Vamos continuar e finalizar aqui. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ok? E eu vou parar por aqui. Deus seja louvado. Quem recebe o Evangelho de Cristo, quem recebe uma pessoa que está pregando o Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus falou, está recebendo a mim. Você quer receber o Salvador? Então respeita aqueles que pregam o Evangelho de Cristo com sinceridade. Que o eterno Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos abençoe. Me siga na Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Que o eterno Deus vos abençoe. Com a bênção da saúde. Com a bênção da prosperidade. Com a bênção na área sentimental. Trazendo cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa a live para quem precisa. E viva para Jesus, porque o mundo só tem engano. Não confie nos homens e ninguém. Você até... parece que estava me atacando uma alergia aqui. Estou na praça. Então, você pode ver quem é sincero diante de Deus. Você pode fazer amizade. Tinha dos 12... Um era Judas, mas tinha 11. Mesmo com os defeitos daqueles 11, eles podiam estar unidos, eles ficaram unidos, eles continuaram depois fazendo a obra de Deus. Ok? Então, em nome de Jesus, os Judas são em número pequeno. Em nome de Jesus. Ok? Que nós possamos ter os 11 que está com Cristo do nosso lado. E que nós possamos tomar cuidado com Judas. Livra-nos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Pai, Shalom, até a próxima.